Olá, eu sou o Dr. Rodrigo Moreira, sou endocrinologista, médico colaborador do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia do Rio de Janeiro e nos próximos 10 minutinhos vou fazer uma rápida abordagem do tratamento do diabetes mellitus tipo 2 com antidiabéticos orais. É importante que vocês entendam que quando nós vamos discutir antidiabéticos orais, a gente precisa praticamente de uma hora e meia, às vezes, para discutir cada uma dessas classes que eu vou apresentar. Então, na verdade, aqui é simplesmente um roteiro, uma versão extremamente resumida do assunto, mas que possa dar para vocês uma direção, um norte de como que nós hoje pensamos a respeito do tratamento do paciente com diabetes mellitus tipo 2. O primeiro dado, que é um dado simplesmente de estudo, mas que é importante para vocês terem uma ideia, é que por que tratar a glicose elevada? Porque nós sabemos que a hiperglicemia causa nefropatia, neuropatia, retinopatia, que são as chamadas complicações microvasculares do diabetes. E esses gráficos que vocês estão vendo são os gráficos de um grande estudo chamado United Kingdom Prospective Diabetes Study, que é o maior estudo com diabetes mellitus tipo 2 já realizado, e vocês podem ver que eu posso estar falando de infarto, retinopatia, lesão renal, catarata, amputação. Quanto mais eu reduzo a hemoglobina glicada do paciente, quanto mais eu melhoro o controle glicêmico desse paciente, maior a redução dos desfechos relacionados ao diabetes. Então nós precisamos controlar a glicemia do paciente para evitar que o diabetes faça todos os estragos, todas as complicações que ele faria se tivesse mal controlado. O outro grande conceito, e nós endocrinologistas trabalhamos isso cada vez mais, é que a grande maioria dos não especialistas veem o diabetes como uma doença caracterizada por glicose elevada. Não é isso. Essa é uma versão extremamente simplista e simplória do que é o problema do diabetes. O diabetes, na verdade, é uma doença caracterizada por excesso de gordura visceral, que vocês podem ver em outros vídeos presentes aí no site, resistência à insulina. Essa resistência à insulina vai levar a uma hiperinsulinemia, que vai levar, depois de anos de desenvolvimento, à falência da célula beta-pancreática. E essa combinação de resistência à insulina e falência do diabetes são os dois defeitos básicos que vão levar à doença. Então nós temos que pensar que reduzir a glicemia é apenas um aspecto da abordagem do paciente com diabetes mellitus tipo 2. Na verdade, a gente precisa hoje de tratamentos que melhorem a resistência à insulina, a disfunção da célula beta, porque tratando essas duas bases fisiopatológicas, com certeza eu reduzirei a glicemia e as complicações do diabetes. Nós temos hoje pelo menos 8 classes diferentes de medicamentos para tratar o diabetes tipo 2, sem contar a insulina. Então não dá para a gente em 10 minutos abordar todos eles. Eu dividi em 3 grandes grupos para ficar fácil. Os convencionais, metformina e sulfonilureia, são aqueles medicamentos que estão no mercado há mais de 20 anos, são os medicamentos clássicos e mais baratos. Na coluna do meio, vocês podem ver as novas classes, os inibidores da DPP-4, os análogos de GLP-1, os inibidores da SGLT2 e a pioglitazona. Deixei na coluna do canto 2 medicamentos que, embora efetivos na redução da hemoglobina glicada, são muito pouco utilizados, seja pelo seu perfil terapêutico difícil, às vezes por comodidade posológica, terem que ser tomados 2, 3 vezes ao dia, seja por efeitos colaterais, então eu não vou abordar muito nem as glinidas, nem os inibidores da alfa-glicosidase. A gente vai falar mais dos convencionais e dos medicamentos mais novos. Quais são os medicamentos mais utilizados? Como que esses mecanismos, quais os mecanismos de ação desses medicamentos? E como é que a gente pode escolher? Com tantos medicamentos hoje à disposição, o que a gente poderia usar para escolher o melhor tratamento para cada paciente? A gente tem um documento, esse documento foi publicado pela primeira vez em 2012 e agora em 2015. É um guideline publicado pela American Diabetes Association e pela European Association for the Study of Diabetes, as duas principais organizações que tratam diabetes em Estados Unidos e Europa, respectivamente. Aqui no Brasil, vocês vão encontrar os guidelines da Sociedade Brasileira de Diabetes, que vão muito de acordo com essa abordagem internacional. Mas eu preferi abordá-la porque ela tem uma abordagem facilitada e aborda de uma maneira bem simples
talvez esse tratamento do nosso paciente. O que ele coloca nesse gráfico, e vocês precisam pegar o documento para entender, é que aqui em cima a gente tem como primeira opção a metformina. Eu vou discutir um pouquinho isso daqui a pouco, mas a metformina é o nosso medicamento perfeito e ideal para o tratamento do diabetes. Na segunda coluna, o que vocês podem ver são 6 opções. Aí em cinza é a insulina, nós vamos discutir as outras 4, que podem ser usadas associadas à metformina no tratamento do nosso paciente. E embaixo de cada classe, a gente tem uma determinada característica que vai me ajudar a conhecer melhor aquela classe e definir qual é o paciente que eu vou utilizar. Então eu vou discutir dados de cada uma de eficácia, de risco de hipoglicemia, um dos aspectos hoje mais relevantes na hora da escolha da medicação, efeito sobre o peso, efeito colateral e custo. Então, não existe, às vezes as pessoas querem qual é o melhor remédio para o diabetes para se associar à metformina. Não existe. O grande conceito hoje que nós temos é que nós temos inúmeras opções para serem utilizadas, cada uma com seus pontos fortes e fracos, e que o tratamento deve ser individualizado. Mas a nossa grande vedete, a nossa grande medicação é a metformina. A metformina é uma medicação que atua primariamente no fígado, diminuindo a produção hepática de glicose. Com isso, ela trata um defeito primário da doença. Ela reduz a hemoglobina glicada em torno de 1 a 2%. A dose normalmente é dividida 2 a 3 vezes ao dia e talvez seja interessante orientar o paciente a sempre tomar ela pós-alimentação, porque o grande problema da metformina são os efeitos gastrointestinais e ao tomar o comprimido após a alimentação a gente acaba amenizando esses efeitos. A metformina age no fígado, suprimindo a produção hepática de glicose, com isso ela melhora e diminui a gliconeogênese. Ao diminuir a produção hepática de glicose, ela acaba melhorando a captação periférica, melhora a resistência periférica à ação da insulina e tem um efeito muito discreto sobre a redução do apetite. Metformina não é remédio para emagrecer. A perda de peso é apenas um pequeno benefício da sua utilização. O grande problema são os efeitos gastrointestinais. 1 em cada 5 pacientes apresenta náuseas, vômitos, distensão abdominal, flatulência e realmente menos de 5% dos pacientes não toleram a medicação. Como é que a gente ameniza isso? É importante. Nunca comece a metformina com uma dose plena. Comece com doses baixas e vá aumentando devagarzinho para avaliar a tolerabilidade do paciente. Espere 1, 2 semanas para aumentar a dose. Se o paciente tiver efeitos colaterais, tente sempre a metformina XR, que é uma metformina numa modificação, numa liberação modificada que promove menos efeito colateral. E lembre-se que a dose máxima efetiva da metformina é em torno de 2 gramas ao dia. Vamos sempre tentar chegar a essa dose. Existe uma complicação raríssima da metformina, chamada acidose lática, mas, novamente, extremamente rara, que a gente só vai preocupar mais nos pacientes ou internados ou nos renais crônicos com insuficiência hepática. E lembrar de um dado importante, a metformina precisa de ajuste de dose. A taxa de filtração glomerular caiu abaixo de 60 ml por minuto, reduzimos a dose pela metade. Caiu abaixo de 30 ml por minuto, suspendemos a metformina. Essa é a nossa primeira grande droga. Sempre que possível, nós vamos utilizar a metformina no tratamento inicial do nosso paciente com diabetes mellitus tipo 2. A partir do momento que ela não funcione, que ela não traga a hemoglobina glicada para o valor que a gente quer, qual a próxima droga a ser associada? Como eu falei, a gente precisa individualizar. Um dos medicamentos mais utilizados são as sulfonilureias. Elas atuam no pâncreas, promovendo a secreção de insulina de forma independente da glicose. Isso é, ela vai promover a secreção de insulina com glicose alta ou com glicose baixa. É uma medicação considerada de alta eficácia na redução da hemoglobina glicada. Como promove secreção de insulina? Ela piora a resistência à insulina e o paciente acaba engordando, às vezes 1 a 3 quilos. E o grande risco das sulfonilureias, hipoglicemia. Lembrar que a principal causa de hipoglicemia nesses pacientes é aquele paciente que fica em jejum por um período maior do que deveria, que esquece de comer nos horários determinados. Então, sempre tomar este cuidado com a sulfonilureia.
Se o paciente estiver fazendo hipoglicemia, ter certeza que ele está se alimentando de maneira correta. A grande vantagem da sulfonilureia é ser um medicamento de longo tempo de mercado e com custo hoje muito baixo. Nós temos 5 sulfonilureias no mercado hoje. A clorpropramida é uma sulfonilureia que, se dependesse da grande maioria dos endócrinos, seria banida e nós não recomendamos a sua utilização. A sulfonilureia talvez mais utilizada seja a glibenclamida. Vale a pena apenas ressaltar que a glibenclamida é a sulfonilureia com maior risco de hipoglicemia. Então é a que deve ser usada com mais cautela, principalmente naqueles nossos pacientes com 65 anos. Se a sulfonilureia for a sua escolha para esse paciente, damos preferência à glimepirida e à gliclazida, que são sulfonilureias com menor risco de hipoglicemia. Os inibidores da BPP4 já entram agora naquelas novas classes. Olha que interessante, eles atuam também no pâncreas, também promovendo secreção de insulina, mas de forma dependente da glicose. O pâncreas só secreta insulina se a glicose no sangue estiver elevada. Além disso, essas drogas promovem redução dos níveis de glucagon, o chamado efeito incretínico, que vocês têm que dar uma boa lida para poder entender bem esse efeito. Não são drogas tão eficazes, elas são drogas consideradas de eficácia moderada na redução da hemoglobina glicada. O perfil sobre o peso é neutro, não engordam e não emagrecem. Como elas só promovem secreção de insulina na vigência de glicose, tem um baixíssimo risco de hipoglicemia e um ótimo perfil de segurança. São drogas com pouquíssimos efeitos colaterais e se tornam uma belíssima opção para ser utilizada como segunda droga no nosso paciente com metformina. O grande problema são drogas hoje de um custo elevado, inacessíveis para uma grande parcela de nossa população. Nós temos 4 inibidores de DPP4 no mercado, são as chamadas gliptinas, eu coloquei as 4 aqui para vocês junto com o nome comercial. E é interessante que todas elas, as 4 gliptinas, já podem ser encontradas no mercado no mesmo comprimido com a metformina, o que facilita a adesão do paciente à terapia combinada de metformina com gliptina. Embora não seja um antidiabético oral, eu coloquei aqui por ser um mecanismo de ação extremamente parecido com os inibidores de DPP4. O GLP-1 também atua no pâncreas, também promove a secreção de insulina na presença de glicose e também reduz o glucagon, o chamado efeito incretínico. É uma medicação mais potente do que os inibidores de DPP4, considerada de alta eficácia. Tem um efeito interessantíssimo sobre o peso, é uma droga que faz uma perda significativa de peso. Da mesma forma, um baixíssimo risco de hipoglicemia, mas com um aumento da incidência de efeitos gastrointestinais, muita náusea e muito vômito no início do tratamento. O custo é extremamente elevado e a necessidade de múltiplas injeções subcutâneas. Aqui estão os 3 disponíveis no mercado, novamente não são orais, mas eu acho que vale a pena conhecer. Uma nova classe, lançada no final de 2014, são os inibidores da SGLT2. O SGLT2 é um transportador de glicose no rim e a partir do momento que você inibe esse transportador, você promove perda urinária de glicose, você faz glicosúria. É um medicamento considerado de eficácia moderada na redução de hemoglobina glicada. Importante, eu estou falando aqui de eficácia moderada, nós estamos falando de redução de hemoglobina glicada entre 0,6% e 0,8%. Como joga a glicose para fora pela urina, acaba perdendo peso, porque está jogando caloria para fora e acaba reduzindo a pressão arterial por diurese osmótica. Tem um baixíssimo risco de hipoglicemia, mas a gente tem que ter cuidado naqueles pacientes com depressão de volume, faz diurese osmótica, temos que tomar cuidado com pacientes mais idosos ou utilizando diuréticos de alça e aumenta o risco de infecção genital, principalmente vulvovaginite e infecções fúngicas em geral. E também um medicamento de custo elevado. Nós temos hoje 3 medicamentos dessa classe no mercado. Por último, a pioglitazona. É uma droga que tem um mecanismo singular, ela atua promovendo formação de tecido adiposo, mas de tecido adiposo subcutâneo, o que a torna a mais potente sensibilizadora de ação da insulina que a gente tem no mercado. É uma droga considerada de alta eficácia na redução da hemoglobina glicada. Como forma tecido adiposo, mesmo que seja tecido adiposo bom, ela promove ganho de peso. Tem também um baixíssimo risco de hipoglicemia, mas tem alguns efeitos colaterais indesejados, além do ganho do peso.
a retenção hídrica, que pode causar uma descompensação da insuficiência cardíaca congestiva, fraturas e um risco baixo, mas significativo de câncer de bexiga. É uma droga de custo moderado. Portanto, é importante que todos entendam, metformina como primeira linha. Como segunda linha, temos várias opções disponíveis. Não temos uma melhor e uma pior. Temos cada uma delas com uma característica e, portanto, a necessidade de tratamento individualizado. Como conclusões, não existe uma melhor medicação para o paciente diabético, exceto a metformina. Essa é a nossa primeira opção. Cada medicação tem seus pontos positivos e negativos. É conhecendo bem as características de cada classe que a gente pode definir qual é a melhor opção para cada paciente. Na hora de escolher essa opção, considere: o mecanismo de ação é bem conhecido? Quanto que você quer de redução de hemoglobina glicada? Qual é a importância do risco de hipoglicemia para esse paciente? Quais os efeitos colaterais? Qual é o efeito sobrepeso? E o custo? Ao considerar todos esses fatores, você vai conseguir determinar qual medicação utilizar para cada paciente. Essa é uma apresentação extremamente rápida sobre um tema extremamente vasto e que vocês precisam agora estudar um pouco mais para que possam entender as respostas a essas perguntas. Muito obrigado.